quem fala é Rafael, professor de Química. Vamos continuar aí sobre os modelos atômicos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o modelo dos orbitais. É o modelo mais aceito, o atual, tá? Como é que ele surge? Lembra que já na aula anterior eu já falei sobre de Broglie, onde ele já cita a ideia da dualidade partícula-onda. Ou seja, eu posso encarar então o meu elétron como, em alguns momentos, como uma partícula girando em torno do meu núcleo, em outros momentos como uma onda em torno do meu núcleo, tá? Poucos anos depois, tá, aparece esse cara, Heisenberg, né? Todo mundo conhece ele, já ouviu falar dele pelo menos, né? Nem que for lá do seriado, do Breaking Bad, mas aqui, né, ele tem um papel super importante para o desenvolvimento desse último modelo. O que ele faz? Ele, por cálculos complexos, usando matrizes, ele consegue então determinar o tal princípio da incerteza, conhecido também como princípio da incerteza de Heisenberg. Né? O que isso quer dizer? Ele define então que não é possível eu determinar duas coisas ao mesmo tempo com precisão, que é posição e velocidade. Então, que na verdade é um momento, né? O que eu quero dizer com isso? Se você tentar medir algo que está numa certa velocidade, ou seja, tentar determinar a velocidade de algo, você vai acabar interferindo naquela velocidade. Então você não vai ter a certeza absoluta da velocidade daquilo. Né? Eu posso definir o momento, ou seja, a posição daquela partícula, mas para eu enxergar ela, eu acabo alterando esse posicionamento. O que isso quer dizer? Olha, bem simples para a gente entender. Eu sei que é meio doido esse negócio, tá? Essa parte é um pouco confusa, mas eu vou tentar deixar de uma forma bem mais tranquila para a gente entender. Se você ficar curioso e quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, você pode estudar sobre isso, vai atrás do princípio da incerteza, vai atrás do modelo dos orbitais de Schrödinger, que tem algo muito interessante em cima disso. Bom, mas vamos lá. O que é esse princípio? Se eu pensar que esse elétron, por exemplo, é uma partícula girando em torno do núcleo, para eu enxergar esse elétron, vamos supor que a gente tem um aparelho que consiga enxergar esse elétron, tá? Algo, né, muito minúsculo. Bom, enfim, uma coisa é essencial para a gente enxergar: luz. E luz, como a gente já viu na aula anterior, é energia. Então, se eu incidir luz sobre a minha partícula, o que vai acontecer? Né? Essa luz vai se chocar com essa partícula, vai voltar até os seus olhos e você vai enxergar aquela partícula naquela posição. Só que agora pensa no elétron. Pensa no elétron, algo muito pequeno, uma massa praticamente, né, desprezível, mínima. Quando aquela luz se choca com aquele elétron, ele faz com que aquele elétron se movimente. Quando eu vejo aquele elétron naquela posição, na verdade ele já não está mais ali. Por quê? Porque ele já se movimentou. Então, é como se eu pensasse o seguinte: vou entrar aqui nessa sala, está toda escura, né, e eu quero procurar uma bola de futebol, certo? A sala está escura, não tem luz de lado nenhum. Então eu pego a minha lanterna e ligo minha lanterna, e eu vou procurando essa bola. Quando eu encontro essa bola no canto da parede, né, eu estou incidindo luz sobre ela, a luz está refletindo sobre a bola até os meus olhos e eu enxergo a bola naquela posição. Vou lá pegar essa bola. E aí quando eu fosse pegar essa bola, na verdade não tem mais nada ali, não tem bola. Por quê? Porque a bola se movimentou. Claro que isso não vai acontecer para algo grande, né, no nosso dia a dia, mas para uma partícula extremamente pequena como o elétron, tá? Um pouquinho de energia já modifica o seu posicionamento. Então, se eu trocasse a bola por um elétron, tá? Então a luz emitida para eu enxergar esse elétron faria com que esse elétron se movimentasse. Então eu não conseguia ter a certeza absoluta de onde está esse elétron, por exemplo. Então uma coisa tem que ficar clara para vocês: o princípio da incerteza, né, ele define então que eu não consigo determinar posição e velocidade com precisão, os dois com precisão, ou vice-versa. Se eu determino a posição, eu não consigo determinar a velocidade. Se eu determino a velocidade com precisão, eu não consigo determinar com precisão a posição, certo? Daí esta ideia do princípio da incerteza. Pensando nisso, olha a sacada que o nosso campeão aqui, Schrödinger, teve. Se eu não consigo determinar com precisão onde eu vou encontrar esse elétron, qual a velocidade dele, então o que ele pensou? Vamos determinar então uma região de máxima probabilidade de eu encontrar esse elétron, porque aí fica fácil. Por exemplo, você na sala de aula, eu gosto de usar esse exemplo porque eu acho que é fácil, né? Eu não tenho a certeza, eu professor, não tenho a certeza de qual carteira você senta na sua sala de aula, certo? Você pode sentar qualquer uma delas, que deve ter um monte de carteiras na sua sala. Bom, o que acontece? Né? Eu sei
que naquele determinado horário de aula, né, vamos supor, né, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, qual que é a probabilidade de eu encontrar você? É dentro do colégio, mais especificamente da sala de aula da sua turma. Então eu não tenho a certeza qual a sua posição exata dentro daquela sala de aula, ou seja, qual carteira você vai estar, mas eu consigo delimitar uma região de máxima probabilidade de te encontrar. Então eu posso pensar, poxa, a gente pode partir do macro para o micro, país, estado, cidade, bairro, quadra, colégio, determinada sala do colégio. Então eu estou delimitando, né, essa região de máxima probabilidade. Claro que ele fez tudo isso aí por cálculos extremamente complexos. E aí esta região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron, ele chamou de orbital. Daí a gente vai ter essas regiões. Mas já já eu falo um pouquinho sobre esses orbitais, essas regiões, porque ele fez tudo cálculos complexos e ele chega, né, em imagens. Então eu vou trazer algumas imagens aí para vocês, tá? Para vocês entenderem o que seriam essas regiões. Bom, mas olha só, na sequência, né, tem um diagrama que eu vou colocar aqui do ladinho para vocês irem acompanhando comigo, tá? Um diagrama de energia. Então, os cientistas já sabiam, né, que os elétrons eles iam se acomodando em certas regiões. Bom, as regiões vocês já ouviram falar lá desde o modelo de Bohr, né, que seriam as camadas, K, L, M, N, O, P, Q, ou, né, que a gente chama hoje de níveis. Mas enfim, temos certas regiões e dentro dessas regiões existem outras regiões. Foi chamado depois de subníveis, tal, enfim. Bom, essas regiões agora começam a ter uma cara bem diferente, que é quem traz, né, essa cara diferente é os orbitais de Schrödinger. Bom, nesse diagrama que vocês estão vendo aqui do lado, tá, você tem ali uma sequência, tá, de elétrons, ou seja, cada região, cada sub-região, subnível, tem uma quantidade de elétrons que suporta. E aí o que acontece? Organizou numa ordem crescente de energia. Então os cientistas já sabiam que você tinha ali uma preferência de alocando aqueles elétrons. O que já sabia? Que quanto mais distante do núcleo, mais energético é. Claro que tem uma pequena diferença aí em alguns subníveis em relação à região, como vocês podem ver, tá? Mas a gente vai entrar em mais detalhes um pouco mais tarde. Bom, enfim, sabendo dessas regiões, vamos entender melhor o que seria isso, né? Por que está nessa organização, nessa escala, vamos dizer assim? Existem os estados energéticos dos elétrons. Então, são 4 estados, tá? Que é o que a gente chama também de números quânticos, tá? O que seria isso? Vou mostrar 2 inicialmente, depois a gente apaga o quadro e vê os outros 2. Primeiro, número quântico principal. O que isso vai me indicar, pessoal? Olha só, ele vai indicar os níveis de energia que esse elétron pode ocupar. Né? Sabe aquelas camadas? K, L, M, N, O, P, Q? Esses são os níveis de energia que os caras chamaram de número quântico principal. A gente representa pela letra N. Então ele vai indicar o nível de energia na qual o elétron está. Lembrando que quanto mais distante do núcleo, mais energética é esta região, esta órbita. E aí o meu N, meu número quântico principal, a gente vai dar alguns valores. Então quando o elétron ocupa a camada K, a gente diz que ele tem um número quântico principal igual a 1, ou nível 1. Camada L, nível 2, M, nível 3, N, nível 4, O, nível 5, P, nível 6, Q, nível 7 e assim por diante. Ah, posso ter mais? Claro que pode. Tá? Você pode ter mais níveis, 8, 9, 10, enfim. Mas os átomos que a gente conhece hoje, os elétrons que existem nesses átomos, preenchem até o nível 7. Depois a gente tem, né, um outro número quântico que a gente chama de número quântico secundário, ou azimutal. Tá? A gente representa pela letra L. E o que ele indica? É o subnível de energia. Tá? Então, além do nível, agora eu tenho o subnível. Lembra que eu falei para você da questão da máxima probabilidade de encontrar aquele elétron? Então, olha só, né? A gente sempre, para encontrar você na sua casa, o que eu faço? Vou escrever uma carta para você. Então a gente pega lá, país, estado, cidade, bairro, rua, número da casa. Então eu vou ter a máxima certeza de te encontrar,
certo? Eu não sei em qual cômodo da sua casa você vai estar, mas eu sei que eu vou entregar a correspondência lá na sua casa. Então é a máxima probabilidade de a gente encontrar, certo? É isso que a gente vai fazer aqui com o elétron. Então a gente vai dar algumas características, alguns endereços para esse elétron. Então o primeiro foi qual nível que ele está. Depois, cada nível, né, cada nível pode ter os seus subníveis. Esses subníveis foi o tal dos orbitais de Schrödinger, ou seja, as regiões. E a gente tem 4 aqui, ó, S, P, D e F, certo? S, P, D e F. Então são regiões. Como é que é a cara desse cara? Vou colocar a imagem agora aqui do primeiro, do S. Reparem que o S, ele é esférico. Então, claro, em 3 dimensões, vocês estão vendo a imagem em 3 dimensões. Então, qual que é a probabilidade de eu encontrar o elétron no subnível S, dentro dessa esfera? Então, quanto mais distante, claro, bem no centro, né, da figura, você vai ter o núcleo. Então, a probabilidade de encontrar esse elétron no núcleo é mínima, praticamente zero. Conforme eu vou me afastando um pouquinho, essa probabilidade aumenta. E essa região, né, esférica é a região de máxima probabilidade. Tá? Nessa próxima imagem, vocês estão vendo então que existe aí, né, outros níveis, mostrando então que, né, o orbital S, o formato dele é esférico, ponto. Ah, mas se ele estiver no nível 1, então ele tem um tamanho, nível 2, tamanho maior, nível 3, maior ainda. Reparem que um vai ficando dentro do outro, tá? Por que isso? Porque você tem um núcleo lá no meio, então essas regiões são ao redor desse núcleo, certo? E o subnível P? Subnível P você vai ter 3 orbitais, 3 regiões, uma em cada, na forma de Altair, uma em cada coordenada, um no X, um no Y, outro no Z. Tenta juntar esses três orbitais no formato de Altair, tá? Nas 3 coordenadas onde o núcleo está no meio, e é claro, esses orbitais no formato de Altair, né, passam por cima desse núcleo, como na imagem vocês podem ver aqui. E o subnível D? Subnível D, ele tem ali 5 regiões de máxima probabilidade de encontrar o elétron. Como vocês estão vendo aqui. Esse é até difícil da gente desenhar. E na sequência, a gente vai ter o subnível F, que seria aí, né, 7 orbitais, 7 regiões. O que é isso então? Para ficar claro, esses orbitais são regiões de máxima probabilidade de encontrar o elétron. Tá? Foi feito cálculos para isso, você tem essas figuras. Então imagina só, né, o que é meu elétron, o que é meu átomo hoje? Meu átomo é aquele núcleo e várias regiões de máxima probabilidade de encontrar esse elétron, ou seja, vários subníveis, S, P, D, F, ao redor desse núcleo e em cada nível. Olha que loucura. Tá? Então, quando a gente está falando agora de endereçamento, né, entre aspas, o número quântico principal vai indicar o nível e o número quântico secundário, dado pela letra L, vai indicar esse subnível, S, P, D ou F. Olha só, e eu falei questão de quantidade de orbitais. O S tem 1, que é esférico, o P tem 3, o D tem 5 e o F tem 7. Cada orbital, cada região, tá? Descobriram que cabem 2 elétrons. Cabem 2 elétrons em cada orbital, região de máxima probabilidade. O S, como vocês viram, é esférico. Cabe quantos elétrons dele então? 2. O P são 3 regiões. Px, Py, Pz. 2, 4, 6 elétrons. Cabem 6 elétrons. No D são 5 regiões, cabem 10 elétrons. No F são 7 regiões, cabem 14 elétrons. E olha só, para cada nível ou camada, esses níveis suportam uma certa quantidade de elétrons. No primeiro, cabem 2 elétrons. No segundo, 8 elétrons. Depois, 18, 32, 18 e 8. Claro, como eu falei no início, isso é a quantidade de elétrons suportado para cada nível, tá? E a gente sabe, então, que aqui cabe até 8 devido à quantidade de elétrons que a gente tem no átomo, no maior átomo conhecido. Bom, enfim, então o que a gente percebe? Que cada nível ainda vai ter os subníveis. Então já dá para perceber o seguinte, no nível 1, que cabem 2, vai ter qual subnível? O S. No nível 2, que cabem 8 elétrons, eu vou ter o S e o P.
2 no S, 6 no P, me dá 8. No 3, cabem 18. Eu vou ter um S, um P e um D, que dá 18. Depois, no 4, vou ter o S, o P, D e o F. 5, S, P, D, F. 6, S, P, D. 7, S e o P. E assim por diante. Tá? Então, só para a gente ter uma noção. Agora, tá, qual que é o número aqui para esse cara? Que número que é dado para esses caras? Reparem só. O L é só um número para fazer as contas dele e a gente vai dar esse número quântico. Então, se o elétron que você está analisando se encontra no subnível S, ele então vai ter um valor de 0. Você vai dar um valor L igual a 0. E se tiver no P, L vai valer 1. Se tiver no D, 2 e no F, 3. Certo? Agora, a gente tem mais dois números quânticos. Eu vou apagar o quadro e a gente vai ver como é que a gente representa esses elétrons nesses orbitais. Vou ter que desenhar tudo esses orbitais esquisitos aqui? Não, relaxa. A gente tem uma forma muito simples de representar esses orbitais no papel, tá bom? Então guarda um minutinho, apagar o quadro e a gente já continua. Falou! Pessoal, os outros dois números quânticos a gente vai seguir aqui agora. Ó. Olha só, terceiro, número quântico magnético. O que ele vai indicar? Ele vai indicar em qual dos orbitais o elétron vai ser encontrado. Como a gente viu nas imagens anteriores, né, eu tenho então as regiões orbitais, mas a gente tem lá, por exemplo, o P já são 3 regiões, o D são 5, né, o F são 7. Então a gente vai definir valores. Então como é que vai se dar isso daí? Olha só, o S é apenas uma região esférica. Então para ficar fácil, a gente vai representar essas regiões, esses orbitais, por quadrados. Então eu coloco aqui um quadrado, ó. Quadradinho. O P são 3 regiões, não é? Então eu vou representar por 3 quadrados. Tá aqui, ó. O D são 5 regiões. 1, 2, 3, 4, 5. E o F são 7 regiões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente vai dar valores. Esses valores, pessoal, é o seguinte. É assim, ó. O ml, tá? Ele vai de menos L até mais L. Só lembrando, L é número quântico secundário. Então, se você voltar aí, o S, o L para o S vale 0. Então, como eu só tenho uma região, eu vou chamar isso aqui de 0. Beleza. E o P? O L vale 1. Então, vai de menos 1 até mais 1 passando por 0. Ah, então se o elétron estiver nesse quadradinho, nessa região, eu vou chamar de menos 1. Nesse 0, nesse mais 1. Depois, o D vale 2. Então, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. O F, o L vale 3. Então, vai de menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Pessoal, isso aqui é só um endereço, tá? Uma identificação para esses orbitais, tá bom? Calma lá que eu já vou mostrar para vocês como é que eu coloco os elétrons aí dentro. Bom, o que acontece? Né? Já foi definido, já até comentei com vocês, já dei spoiler, né? Mas Pauli já tinha dito que numa região, em um orbital, só é possível colocar 2 elétrons. E esses elétrons, pensa só, como é que eu vou ter 2 elétrons numa mesma região? Elétron tem carga negativa, então os dois próximos um do outro tendem a repulsão. Então eles vão se afastar. E como é que você mantém esses 2 elétrons na mesma região? Foi daí que criaram a teoria do spin, que é o nosso quarto número quântico de spin. Tá? O que isso indica então? Ele vai indicar a rotação do elétron. Então pensaram o seguinte, né, através de alguns experimentos, né, concluíram que o elétron ele acaba girando em torno do seu próprio eixo. Ah, então eu vou ter então 2 elétrons na mesma região, mas se eu pensar no elétron, ele está girando no seu próprio eixo? Sim. Considerando que esses elétrons eles vão girar no mesmo sentido, isso vai gerar uma repulsão magnética. Olha, já não tem a repulsão elétrica para os dois terem cargas negativas? Se os dois girarem no mesmo sentido de rotação, aqui eu coloquei no caso anti-horário, os dois, né? Vai ocorrer uma repulsão. Então eles vão se afastar.
Não é isso que a gente quer, né? A gente não quer isso, tá? Isso não é ideal para o meu elétron. Mas agora, se eu considerar que esses elétrons, eles giram em sentidos opostos, isso acaba gerando uma atração magnética entre esses elétrons. Professor, atração suficiente para fazer esses elétrons chegarem próximos? Não, porque existe a repulsão elétrica. Mas pelo menos, já que existe a repulsão elétrica, tem a atração magnética, porque eles giram em sentidos opostos. E isso faz, então, manter aqueles dois elétrons numa mesma região, ou seja, num mesmo orbital, certo? Então, olha só que interessante. Para eu ter dois elétrons numa mesma região, no mesmo orbital, esses elétrons necessariamente precisam ter os giros em torno do seu próprio eixo diferentes um do outro, tá? Que a gente costuma representar esse elétron por uma seta. Então eu vou colocar lá um elétron representado com uma seta para cima, o outro para baixo. Onde que eu coloco esse elétron, né? Claro, professor, mas para cima é sempre no sentido anti-horário, para baixo no horário? Não sei, tanto faz. O importante é que você tenha esses sentidos opostos, tá? Você nunca vai ter isso, senão nessa teoria não funcionaria, enfim. Complementando agora esse princípio da exclusão de Pauli, na qual ele diz, né, que cada orbital suporta, né, até dois elétrons, mas com spins contrários, então a gente vai representar esse elétron da seguinte forma, com uma seta. Então, ó, eu vou colocar uma setinha dentro do meu quadradinho, então eu estou colocando um elétron nessa região. Não sei qual é, pode ser vários deles, né? E aí eu vou dar um valor. Pessoal, quando esse elétron está para cima, por convenção, tá? Combinado, foi dado o valor de -meio. Ah, então o elétron com a seta para cima, a gente fala que o spin é -meio. É, convenção. E se o elétron estiver para baixo? Convenção mais meio. Professor, isso o exercício pediu para eu considerar o elétron para cima como mais meio. Segue o exercício, beleza? Isso aqui é convenção, não é lei, não é regra, tá bom? Agora olha só, como é que eu vou alocar esses elétrons então dentro desse orbital? Sempre da seguinte forma, um elétron para cima, outro para baixo. Sentidos opostos, eu estou indicando que eu tenho elétrons com spins contrários. Agora, se tiver os dois assim, ó, dessa forma, ou os dois para baixo, tá certo? Não, errado. Isso aqui não está certo. Está certo dessa forma, spins contrários. Ah, e se eu quiser começar o primeiro para baixo, pode? Até pode, não tem problema nenhum. Mas é questão de convenção, tá? Então, questão de combinados, aí é costume, né, do pessoal começar o primeiro elétron para cima. Mas a gente vai ver isso agora na sequência, eu vou apagar o quadro, como que eu faço essa alocação desse elétron, tá bom? Então, olha pessoal, só para ficar claro, esses são os números quânticos, ou seja, como se fossem endereços para o meu elétron, beleza?